como eu falei, nosso título é Permanecendo no Ensino Fiel. Qual é o contexto dessa passagem? É um contexto muito peculiar. O apóstolo Paulo está preso em Roma, no final da sua caminhada, da sua jornada. Paulo combateu um bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. Ele está prestes a ser martirizado. Muitos o abandonaram. É interessante que ele fala no final do capítulo 4, no verso 16, ele diz: na minha defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Ele fala também que o Senhor o assistiu, mesmo com muitos o abandonando, o Senhor o fortaleceu. Nessa carta nós vemos que a perseguição ao cristianismo se intensificou e também muitos falsos mestres começaram a aparecer. Paulo cita alguns deles, ele fala de Himeneu, fala de Fileto, fala de pessoas cuja linguagem corrói como câncer, que estão propagando falsos ensinos, ensinos que são como gangrena, como uma doença que apodrece e mata. Então, Paulo, como um corredor que vai passar o bastão em uma corrida de revezamento, ele vai desafiar o jovem Timóteo, a quem ele discipulou, o jovem que teria um grande desafio pela frente. Ele deveria permanecer fiel em um mundo infiel. Teria que enfrentar as perseguições do seu tempo, as pressões e as doutrinas falsas. Essas dificuldades e esse contexto em que essa carta foi escrita também tem muito a nos ensinar. Por quê, pastor? Porque ainda hoje o cristianismo é perseguido. Ainda hoje nós ouvimos notícias de cristãos sendo assassinados, de cristãos sendo agredidos, mortos, de perseguição. Ainda hoje existem países em que você não pode ter um exemplar da Bíblia. Ainda hoje nós somos pressionados para abandonar o caminho. Ainda hoje enfrentamos dificuldades e lutas por sermos cristãos. O caminho continua estreito. Além disso, ainda hoje as heresias se proliferam. Ainda hoje os falsos mestres têm pronunciado as suas mentiras, o seu ensino demoníaco que corrói como câncer. Ainda hoje. E hoje, ainda mais com acesso à internet, nós temos ouvido tantas vozes e muitas pessoas falam muita coisa errada, ensinos falsos a respeito do Senhor e da sua palavra. Portanto, o conselho que foi dado a Timóteo, nesses versículos que iremos trabalhar, ele também deve servir de solene advertência para todos nós. O que nós podemos fazer diante desse contexto em que vivemos? Como devemos proceder? Paulo começa no versículo 14 dizendo: tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O nosso primeiro ponto desse sermão vai ser: permaneça na sã doutrina. Permaneça na doutrina. Quando ele diz tu, porém, ele está fazendo um contraste com o que ele já havia dito anteriormente. Se você observar o versículo 13, o versículo anterior, ele vai dizer o seguinte: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele já havia falado a respeito desses falsos ensinos, desses falsos profetas, desses ensinos perversos. Então ele está fazendo um contraste. Olha, não seja como esses. Tu, porém, Timóteo, permanece fiel naquilo que você aprendeu. Lembrando que no capítulo 2, ele já havia dito, verso 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Verso 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros.
Verso 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E ele continua, voltando aqui para o nosso texto, dizendo, tu, porém. O apóstolo Paulo ensinou a santa doutrina para Timóteo. O apóstolo Paulo ensinou o evangelho de Cristo para Timóteo, um ensino fiel a Timóteo. Além disso, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele diz assim, verso 4, lembro-te das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, eu estou certo que também habita em ti, também em ti. Então, o apóstolo sã doutrina a Timóteo, mas ele já havia conhecido através da sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. E Paulo diz, você precisa permanecer fiel. Você precisa permanecer na sã doutrina. Você precisa permanecer na verdade, em contraste a esses falsos apóstolos, a esses falsos mestres, a esses falsos profetas, a esses que têm pervertido a mensagem da verdade. Lembre-se de quem você aprendeu. Lembre-se daquilo que foi lhe ensinado. Né? Se nós observarmos, meus irmãos, nas Sagradas Escrituras, o próprio apóstolo Paulo, ele teve alguns confrontos com falsos profetas. Abra comigo o livro de Atos, no capítulo 13, verso 6. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse, tendo Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se Elimas, o mágico, que assim interpreta o seu nome, procurando afastar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo lidando com um falso profeta. Enquanto o procônsul queria ouvir a pregação de Paulo e Barnabé, aquele homem estava pervertendo o caminho do Senhor. E ainda existem muitos hoje que vão tentar perverter o caminho do Senhor, afastar você da sã doutrina, afastar você da verdade e da fé. Hoje ainda existem muitas crenças falsas. Hoje ainda existe o liberalismo teológico que vai querer desacreditar a autoridade das Escrituras. Hoje existe o relativismo que vai dizer, não importa, não existe uma verdade absoluta, né? O que é verdade para você pode não ser verdade para mim, e nós sabemos que a Escritura diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vemos um ecumenismo hoje, dizendo, não importa o caminho, todos os caminhos levam a Deus, mas Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Escritura diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Não há outro nome dado aos homens pelos quais convém que eles sejam salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Nós vemos hoje ainda um legalismo, criar regras que não foram criadas por Deus, um paganismo, uma mistura, um sincretismo religioso, uma mistura de cristianismo com espiritismo, entre outras crenças. Um universalismo, aqueles que dizem que todos são salvos, independente se creem em Cristo ou não. A teologia da prosperidade, que vende um evangelho que não é o da Bíblia. Nós vemos o antropocentrismo, uma exaltação exacerbada ao homem. Isso tudo são doutrinas de demônios. Não é a verdade, são falsos ensinos, falsos profetas que têm tentado desviar você do caminho da verdade. Meus irmãos, tem na Escritura o exemplo dos bereanos. Os bereanos, a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Sabe por quê? Enquanto os apóstolos pregavam a eles, o que eles faziam? Eles iam nas Sagradas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Por isso é tão importante nós conhecermos a palavra.
eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho pessoal. Eu, em um momento, também estive confuso diante de tantas vozes, e orando e clamando a Deus para conhecer a verdade. Pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, eu tive a oportunidade de ir até São Paulo, na Conferência Fiel para Pastores e Líderes, em 2012, lá em Águas de Lindóia. Não sei se algum de vocês já esteve por lá, mas ali eu vi homens que levavam a palavra de Deus a sério. Eu conheci a pregação expositiva, na qual o pastor, o pregador, lê o texto, explica o texto e aplica o texto no coração da igreja, aplica o texto na vida da igreja. Eu conheci homens que levam a teologia bíblica a sério, que buscam a glória de Deus. Ouvi homens como Paul Washer, Joe Bick, Hernandes Dias Lopes, entre vários outros fiéis que têm buscado levar a palavra de Deus a sério. E se você tem um pastor que tem feito isso aqui, valorize isso, se exponha à Sagrada Escritura, se exponha a ouvir a voz de Deus sendo pregada domingo após domingo nesta igreja. Valorize esse ensino fiel. Se você tem a oportunidade, como eu estive hoje aqui na IBD, de ouvir uma boa aula em que se leva em consideração o contexto da Escritura, e se leva em consideração em que momento da Escritura essa verdade está sendo dita, valorize isso. Tem muitos hoje que não conhecem essas verdades, como estava conversando, né? Hoje pessoas não compreendem o desenrolar da história, querem voltar a judaizar a igreja, serem chamados de levitas, trazer ao púlpito a arca da aliança, querem voltar ao sistema levítico, sem lembrar, sem entender que essas coisas eram como sombras que apontavam para Cristo, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós ficamos sabendo de diversas bizarrices que acontecem por desconhecerem as Escrituras. E para você não ser como um menino que é levado por todo o vento de doutrina, conheça a palavra de Deus. Medite nela dia e noite, leia, tire as suas dúvidas com seus professores, seus pastores. Busque conhecer, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer mensagem demoníaca desses falsos profetas, que são guiados pelo próprio diabo. Segundo, meus irmãos, nosso segundo ponto. As Sagradas Letras ensinam o caminho de salvação. Por que nós devemos perseverar na sã doutrina? Vamos dar uma olhadinha no verso 15. E desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Timóteo, ele foi instruído, lembra, por sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Esse é o maior legado que você pode deixar na vida dos seus filhos. O conhecimento do Senhor, o conhecimento da palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar. Como eu achei muito interessante a igreja aqui orando a apresentação das crianças. Essa é uma responsabilidade que nós temos como pais, como mães. Invista nos seus pequeninos. Às vezes os pais só pensam se ele vai ser um médico, um advogado, mas pense a respeito da eternidade. Se preocupe com a salvação dos seus pequeninos. Ensine a eles o caminho do céu. Ensine a eles as instruções. Ensine a eles a sã doutrina. Ensine a eles as Sagradas Escrituras. Esse foi o maior legado que essas mulheres deixaram na vida de Timóteo. Elas o ensinaram desde a infância. O que? As Sagradas Letras. O texto sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus. E nesse contexto, elas só tinham o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda seria produzido, né? Mas, apesar delas terem ainda somente o Antigo Testamento, que também são as Sagradas Letras, o apóstolo Paulo diz que essas Sagradas Escrituras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Apesar delas terem apenas o Antigo Testamento, ele diz
que essas sagradas letras podem dar sabedoria, podem mostrar o caminho a ele pela fé em Cristo Jesus. Esse é o nosso segundo ponto. As sagradas letras ensinam o caminho de salvação. A Escritura ensina o caminho de salvação. Se nós começarmos, assim como vocês estão fazendo, a estudar a Escritura, nós vamos perceber que até mesmo o Antigo Testamento está recheado de promessas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, de profecias a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, de sombras, sinais, tipos, figuras que apontam para o Messias que viria. Abra comigo Lucas, no capítulo 24. É impressionante, aqui em Lucas 24, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e ele vai encontrar com os seus discípulos no caminho para Emaús. E o que ele faz, meus irmãos? Verso 27. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele vai expor a Escritura para os seus discípulos. Ele vai mostrar como elas falavam a seu respeito. E é interessante, no verso 32, eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observe como o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, valoriza as Escrituras e tinha o entendimento de que elas testificavam dele. Verso 44, a seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor Jesus Cristo expôs as Escrituras para os seus discípulos. Meus irmãos, toda a Escritura aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não foi uma pessoa simplesmente que passou a existir há 2000 anos atrás. A Bíblia diz lá em João que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Em Hebreus nós vamos ver que todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Meus irmãos, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o que estava no princípio com Deus. É mediante ele que nós temos a salvação de nossos pecados. Jesus Cristo é o segundo Adão. Por meio de um homem entrou o pecado do mundo, e por meio de um homem muitos serão justificados. Cristo, ele é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Como foi nos dias de Noé, será na sua segunda vinda. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Ele é quem cumpre a lei de Moisés. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas. É interessante que tem um momento que vão pedir um sinal para Jesus. Mestre, mostra-nos o sinal. O que Jesus vai dizer? Olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem morreu, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Nós vamos ver em João 3, que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No deserto, o Senhor alimentou o povo com o maná, o pão que desceu do céu. O que é que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Toda a Escritura está apontando, está falando a respeito desse Messias. As promessas e as profecias cumprem-se em Cristo. Não há outro Salvador, outra forma de ter paz com Deus, senão o sacrifício de Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não existe outra maneira de nós termos o perdão dos nossos pecados, senão através do sacrifício de Cristo. Para salvar uma tão grande quantidade de pecados, de uma tão grande quantidade de gente, diante de um Deus tão grande, era necessário alguém que fosse divino. E para alguém ser um mediador entre um Deus todo-poderoso e seres humanos, era necessário que alguém fosse 100%
homem. Ou seja, Cristo Jesus é 100% Deus, 100% homem, nasce de uma virgem, vive uma vida perfeita, entrega-se como um sacrifício na cruz do Calvário, paga o preço por todos os pecados daqueles que nele creem, é morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Todos aqueles que se arrependem e depositam a fé em Cristo têm a vida eterna. Eu pergunto, você já é um cristão? Você crê nesse Cristo revelado nas Escrituras? Você tem buscado conhecê-lo e aprofundar o seu conhecimento a respeito dele? Todas as Escrituras estão falando a respeito de Cristo. Jesus, ele falou, vocês examinam as Escrituras porque consideram ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Avalie a sua vida, verifique se você já é um cristão, porque não há outro caminho, não há outra forma de você obter o perdão dos seus pecados, paz com Deus e salvação para a sua alma. O caminho para a vida eterna é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este livro, esta revelação especial, nos mostra o caminho para a salvação. Antigo e Novo Testamento, nós vamos conhecer a revelação progressiva do plano de Deus na história, para a salvação do seu povo, através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Terceiro ponto, meus irmãos, além de ensinar o caminho de salvação, nós precisamos considerar a autoridade das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Voltando para o texto de 2 Timóteo, meus irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não é um livro comum, né? 2 Pedro, capítulo 1, 21, diz assim, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como o pastor Hayek bem corroborou mais cedo, a Bíblia é inspirada por Deus, não é um livro comum. A Bíblia é inerrante, ela não contém erros. A Bíblia tem autoridade. Charles Spurgeon, ele chegou a dizer algo mais ou menos assim: defender a Bíblia seria melhor defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia, que ela defenderá a si mesma. Ela tem autoridade, é a palavra inspirada por Deus, não é um livro comum. Meus irmãos, imagine uma coleção de livros, com um enredo só, escrito por diversos homens, em diferentes épocas. Eles morrem, mas a história continua, com coerência, e profecias específicas se cumprindo na história. Não há outro livro como a Bíblia, pois o próprio Espírito de Deus inspirou os seus autores de formação. Valorize a Sagrada Escritura, valorize a palavra de Deus. Como eu falei, o Senhor Jesus Cristo valorizou as Escrituras. Vocês lembram na tentação de Jesus? O que aconteceu? O diabo, ele vai tentar Jesus depois de 40 dias sem comer no deserto. O que Jesus diz? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele continua rebatendo Satanás com, está escrito. Se o próprio Senhor Jesus Cristo valorizou as Sagradas Escrituras como autoridade divina e suprema, por que você não vai valorizar? Por que nós não iremos valorizar? É interessante que o Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que nem mesmo um i ou um tio passariam da lei sem que tudo se cumprisse. Ele observa que até os mínimos detalhes são importantes, são inspirados. É importante nós lembrarmos que os apóstolos valorizaram as Escrituras. Durante a história da igreja, ela teve uma importância suprema. No período da Reforma Protestante, por exemplo, na época de Lutero, em que se vendiam indulgências, em que heresias eram disseminadas a todo canto, Martinho Lutero não conseguia se sentir salvo de jeito nenhum. Ele, como monge, tinha feito tudo o que lhe foi ensinado, mas ele não sentia paz. E um dia, lendo a Escritura, ele descobriu que o justo viverá pela fé. Que a nossa salvação não é comprada por indulgências, não é resultado de nossas obras, mas é pela graça de Deus mediante a fé em Cristo.
para combater as indulgências. Ele escreveu suas 95 teses, fixou na Catedral de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Esse foi o estopim da Reforma Protestante. E um dos pilares dos reformadores era sola scriptura, somente a Escritura. A autoridade sobre a igreja, a autoridade teológica, não é o que o Papa diz, o pastor ou qualquer outro, mas o que Deus diz na sua palavra. A Escritura é o nosso guia, a palavra de Deus é o que vai nos orientar. Então ele traduziu a Bíblia para o alemão, para o povo poder ler na sua própria língua. As missas eram em latim, ninguém entendia nada, a Bíblia não tinha tradução na sua língua. Lutero cuidou de traduzir a Bíblia, e o povo que nem sabia ler, era ensinado a ler para conhecer a Sagrada Escritura. Como os homens do passado valorizaram, homens como William Tyndale, que foi morto, foi martirizado por seu amor à Sagrada, ao Senhor e à sua Sagrada Palavra. Meus irmãos, para nós concluirmos, vamos para o nosso último ponto. Aqui no versículo 16 ainda, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Quarto ponto, a Escritura é útil para o nosso aperfeiçoamento. É útil para o ensino, ou seja, ela tem o conteúdo doutrinário que nós necessitamos. Ela nos ensina, ela nos mostra o que nós temos que aprender. Ela é útil para a nossa correção, ou seja, ela repreende as nossas condutas erradas. Ela mostra aquilo que nós precisamos mudar, ela nos corrige. Ela é útil para a repreensão, ela restaura algo à sua devida condição. Ela é útil para a educação na justiça, ou seja, ela serve para a instrução na conduta piedosa. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ou seja, ela serve para o nosso aperfeiçoamento e instrução. Ela é a instrução do servo de Deus, ela é a nossa bússola, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminhar. Quando a Escritura nos diz: não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, nós renovamos o nosso entendimento através da palavra de Deus. Nós pensávamos, talvez, porque aprendemos nos filmes, na cultura, na novela, mas nós vamos observar agora, ter uma mente renovada, buscando saber o que Deus me diz a respeito disso, a respeito de tudo na minha vida. Como eu devo me relacionar? O que a palavra de Deus me diz? Como eu devo tratar a minha esposa? Como eu, como marido, devo ser? Como no meu trabalho eu vou me comportar? Como eu devo educar meus filhos? Senhor, mostra-me o teu conselho. Nós vamos até a palavra de Deus, é o nosso guia, nossa bússola, nosso manual de instruções. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ela serve para a nossa santificação. João 17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A alegria do cristão é buscar conhecer o Senhor, a sua vontade, e seguir, obedecer, andar nos seus preceitos. Esse é o nosso prazer, essa é a nossa alegria, esse é o nosso deleite, conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade, transmiti-la a outros. Senhor, quão maravilhosos são os teus feitos, as tuas obras. Nós queremos anunciar a outros. Em Salmo 119 vai perguntar: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como eu já falei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todo dia a gente precisa de pão, todo dia a gente precisa de alimento.
O pão de ontem não sacia a gente hoje. A gente precisa de novo. E todo dia nós precisamos da palavra de Deus. Todo dia precisamos meditar, refletir, ler, estudar e principalmente colocar em prática os seus preceitos. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, meus irmãos, observe o mundo com a lente das Escrituras. Em todas as coisas pergunte: o que a Bíblia me diz sobre isso? O que a palavra daquele que não pode mentir me diz sobre isso? Para nós concluirmos, então, vou relembrar algumas coisas que falamos aqui. Primeiro, permaneça na sã doutrina. Estude, leia, participe da escola bíblica dominical da sua igreja, traga os seus filhos, participe do culto, se exponha à pregação da palavra de Deus, tire as suas dúvidas com seus professores, com seus pastores, conheça firmemente as Escrituras, conheça a verdade, para que você não seja levado por falsos ensinos, para você tenha critério, você saiba se conduzir e conduzir a sua família. Segundo, a Escritura ensina o único caminho de salvação. A Escritura nos mostra o caminho de salvação, a saber, a fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Creia em Cristo. Se você não é um cristão e você está aqui hoje me ouvindo, eu te convido, olha para Cristo, encontra a salvação em Cristo, te arrepende do teu pecado e clama a Ele: Senhor, me salva, Senhor, tira esse coração de pedra e me coloca um coração de carne, sensível ao Senhor. Senhor, coloca em mim essa fé genuína, transforma-me, faz de mim uma nova criatura. Vá a Ele, clame a Ele por salvação, faça isso agora, vá até o Senhor e clame, porque não há salvação em outro, não há outro nome dado aos homens pelos quais convém que eles sejam salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Olhe para Cristo e veja que naquele madeiro os seus pecados foram pagos. Creia em Cristo, confie nele. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, está à destra do Pai e intercede pelos seus. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, que se compadece de nós. Por isso nós podemos nos achegar na sala do trono, na presença de Deus, confiadamente, a fim de receber graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno, em nome de Jesus. Nós vemos que a Escritura é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, é a revelação especial de Deus, inerrante, infalível e tem autoridade, e deve ser valorizada. Valorize a Escritura. Por fim, nós vimos que a Escritura serve para o nosso aperfeiçoamento. Nós vamos buscar ter uma cosmovisão cristã, ela vai guiar a nossa vida agora, Nós vamos buscar conhecer as instruções do Senhor para todas as áreas da nossa vida, e ela serve para todos os aspectos que nós pensarmos. Que a palavra de Deus seja a bússola da sua vida, a luz para o seu caminho, o alimento para a sua alma. Guarde-a no seu coração para não pecar contra Deus. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos instrui, que nos ensina, que nos admoesta, que nos ensina o caminho de salvação. A tua palavra que é inspirada. Ó Senhor, graças te damos porque o Senhor não nos deixou sem revelação. O Senhor falou, o Senhor utilizou homens, inspirou homens para deixar tão precioso escrito para nós, que venhamos valorizar a tua palavra, que a tua igreja valorize a tua palavra, Senhor, que dia após dia venhamos meditar e ter o nosso deleite, o nosso prazer em conhecer o Senhor, a tua vontade, o teu querer, e guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti, ensinar as outras pessoas, principalmente os nossos pequeninos, em nome de Jesus Cristo, amém.